Olá, gente boa, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu vou usar mais algumas técnicas, que a gente está aprendendo para trabalhar de formas diferentes, tornar as informações mais atraentes. Vocês podem ver que existe uma evolução das aprendizagens que a gente também tem em relação às aulas que vem acontecendo. Importante sobre a urbanização, vou estar fazendo alguns esclarecimentos, já vi que alguns postaram no Classroom também algumas atividades sobre problemas urbanos, e também vou estar fazendo alguns comentários sobre isso e alguns esclarecimentos que semana que vem a gente vai estar liberando também a avaliação sobre esse tema. Então é bastante tema, mas ao mesmo tempo temos bastante tempo para nos preparar para entendermos muitos dos aspectos sobre a urbanização mundial, as consequências disso e a urbanização brasileira, destacando também as formas como ela aconteceu nos países desenvolvidos e também nos países subdesenvolvidos. Então as consequências são diferentes, que nem eu já falei, nesses níveis de desenvolvimento diferente. Então é importante a gente ficar atento a isso. Então acompanhem a aula de hoje com mais informações sobre a urbanização. Opa, não é aqui, estou na frente da escola agora. Opa, aqui, só para lembrar, para inspirar, para vir a motivação, dentro da sala de geografia, aula de geografia, Então, só para brincar um pouco com as tecnologias. Na verdade, eu não estou na frente da escola, muito menos em sala de aula. Estou em casa, usando algumas imagens, que a gente tem, mas que parece que a gente está lá. E agora? Agora está melhor. Agora estou na Lua, e não vou pegar o coronavírus. E vocês, onde estão? Que tal, Muito bem, então, mais alguns detalhes sobre o processo de urbanização no Brasil. Então, só para a gente termos mais clareza sobre esses detalhes aqui no Brasil. Então, segundo o livro também, de modo geral, o processo de urbanização no Brasil então, apresenta características próprias do padrão de urbanização dos países desenvolvidos, ou seja, características típicas que nem já foi falado de não desenvolvidos. Então foi marcado pela formação de algumas grandes cidades que concentram parcela significativa das riquezas e também da população, responsável pelo processo de metropolização. Ainda ocorreu com expressivo crescimento de atividades terciárias, incluindo as do setor formal e do setor informal da economia. Também se deu em ritmo acelerado, principalmente nas décadas de 1950 a 1990, e sem planejamento adequado. Apresenta padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrado para as áreas distintas do centro. É uma característica, então, do processo de urbanização do Brasil. O contraste entre as classes, então tem normalmente as pessoas de classe pobre, então com menos planejamento, início conforme a figura que está mostrando também, favelas, sem ruas, sem saneamento básico, então ninguém planejou todas essas cidades que foram crescendo de uma forma muito rápida, então a gente pode ver que o Brasil se caracteriza justamente por uma transição de população urbana para rural muito rápida, com êxodo rural, com essas características que não deu tempo para alguém fazer um planejamento urbano para que se evitasse os grandes problemas que estão presentes hoje na formação das cidades do Brasil. E também aqui em Iporã a gente vê essas marcas também nesse processo de urbanização sem planejamento,
e com consequências irreversíveis, que a gente já falei em outro momento. Então, também algumas tendências recentes do processo de urbanização no Brasil, principalmente a partir dos anos de 1990, onde vem se delineando novas tendências do processo de urbanização brasileiro. São elas, então, a diminuição do ritmo das migrações interregionais, de região para região, a expansão das áreas ocupadas irregular e de condomínios fechados nas zonas próprias dos grandes centros urbanos, também o ritmo de crescimento menos acelerado das grandes cidades, entre elas as metrópoles, a intensificação no ritmo de crescimento das cidades médias, ainda a valorização extrema dos imóveis urbanos, custo de vida mais alto nas metrópoles, incluindo aluguel, imóveis, e a expansão e adensamento populacional das periferias das metrópoles, com contraste com a redução da densidade demográfica nas áreas centrais. Tá? Então, as tendências recentes, né, do processo de urbanização. Então, a gente pode ver isso também aqui em Iporã. Né? Nos últimos anos, né, houve um aumento no custo dos terrenos, né, na parte da cidade, e não é qualquer um que vem aqui e compra um terreno, ou se, enfim, as cidades então têm toda essa questão do aumento de custos. Isso faz com que, né, as cidades permaneçam como estão, e acaba isolando as favelas, e quem não tem condições, ele acaba procurando um espaço para se estabelecer com, né, com custos mais reduzidos, e muitas vezes acaba, assim como o processo histórico do Brasil, né, sempre foi assim. Muitas vezes as pessoas nem condições não têm de comprar casa, terreno, eles vão num espaço de favela, eles vão ocupar um espaço, né, que a princípio é um espaço verde, um espaço impróprio para habitação, né, e acabam gerando mais problemas ainda a curto e longo prazo. Né? Então, é um desafio bem complexo do Brasil e do mundo resolver os problemas, né, provocados por esse processo de urbanização. Muito bem, então vamos para alguns dos principais problemas urbanos no Brasil, segundo as informações do nosso livro. A partir da página 116, né, tem de forma detalhada, então, os principais problemas, então, causados por esse processo de urbanização em países, né, não desenvolvidos, a exemplo do Brasil, né, que tem problemas de infraestrutura, né, que é precária, loteamentos clandestinos, favelas, né, tudo que é tipo de problemas descrito com detalhes. Então, a questão da moradia, né, vocês podem ver que é um problema bastante sério, né? Inclusive teve governos que se preocuparam com isso para amenizar, para que mais pessoas tenham moradia própria, mas o índice de pessoas de famílias sem moradias é bastante alto ainda. Então, só alguns casos aqui, ó, em 2010, segundo o IBGE, 11 milhões de brasileiros, cerca de 6% da população do país, vivem em favelas, onde as moradias, situações são inadequadas. Né? Outro dado ainda, por exemplo, na questão do saneamento básico, a situação mais grave refere-se à coleta de esgoto. Né? Em 2014, faltava em 36,5% das casas, segundo o IBGE. Então, para vocês imaginarem a complexidade do problema, né, o desafio para resolver isso, o recurso financeiro que se precisa para resolver essa questão, né, bem complexa. Ainda mais se a gente imagina como que isso deve ser feito, né, muitas vezes nas cidades em que já tem uma estrutura, praticamente impossível a curto prazo resolver isso. Então, aqui mais detalhes sobre a questão da favelização, né, que é um processo, uma fase mais crítica do problema habitacional,
né, pessoas são incapazes de adquirir um terreno ou uma moradia e acabam não tendo saídas, né, e acabam ocupando espaços, reservas verdes, áreas públicas, né, áreas a princípio de proteção ambiental ou até muitas vezes, se a gente for ver, espaços não apropriados para edificação, muito íngremes, e as pessoas acabam dando um jeito e construindo de forma como é possível, né, e depois muitos problemas surgem como consequência disso. E o livro também dá um destaque aí na página 118, leitura de discussão, a implantação do Brasil, a aprovação do plano diretor e da lei do zoneamento, né? Então, em 2001, a nível federal foi aprovado que todos os municípios, né, devem regularizar, discutir, exemplo daqui em Iporã, já inúmeras audiências foram marcadas para debater o plano diretor. E o que tem nesse plano diretor? As cidades, os vereadores, prefeitos, autoridades do município são convocados para pensar e discutir as cidades, ou seja, onde que ficam, onde que deve ser a área residencial, onde que deve ser implantada a área industrial, o que fazer com as indústrias dentro da cidade, né? Então, discutir os problemas e tentar amenizar, né, fora toda a questão dos loteamentos novos a ser liberados, para onde que a cidade deve crescer, enfim, toda a discussão envolvendo projeção das cidades começaram a ser discutidas e a gente pode ver que existem muitas leis novas que nunca existiam, por exemplo, para alguém vender qualquer terreno, ele precisa, né, fazer o loteamento, instalar redes de água, de luz, né, ter calçamento, asfalto, enfim, uma série de características, senão nem pode comercializar. Então, isso foram questões importantes para que se tenha um planejamento mais correto da questão do planejamento urbano. Então, outro grande problema, a questão dos transportes, que já foram citados em alguns momentos, né? Então, Brasil, assim como em geral as cidades dos países não desenvolvidos, então tem os grandes problemas nos transportes, né, até definidos como transporte caótico pelo livro, né, transportes coletivos insuficientes, custos elevados, além de isso tudo gerar uma poluição atmosférica, sonora, causando grandes congestionamentos, né, exemplo dessa imagem, né, estressando, ou seja, baixando muito a questão da qualidade de vida a quem vive nessas regiões, né, com essas características. Então, são problemas, né, grandes em relação a isso. Então, para muitas questões, existem formas, né, se a gente analisar, compararmos isso aqui com países desenvolvidos, em que dão prioridade para os coletivos urbanos, trens altamente ágeis, né, então, tem soluções, só que o custo muitas vezes é alto, formas e onde instalar é um desafio grande, né? Então, os desafios aí são gigantes, né, a serem resolvidos, né, levando em consideração, né, todas essas consequências, né, que o processo de urbanização causou no Brasil. Então, outro problema, então, ainda a questão do meio ambiente, presente em praticamente todas as cidades do Brasil, inclusive aqui em Iporã, em alguns locais com uma gravidade bem maior, em que o tratamento, né, do meio ambiente causa consequências irreversíveis, né, consequências à saúde daqueles que moram próximos. A exemplo dessa imagem, com problemas de água potável, criação de mosquito, dengue. Então, são problemas em virtude da questão do descaso, né, ambiental nas cidades, lixo, esgoto, grandes problemas em virtude do não tratamento e de tanto da questão dos resíduos sólidos e líquidos. A gente pode ver da mesma forma que em Iporã, né, o rio Jundiá, assim como a maioria dos rios em centros urbanos,
nem sei se pode ser chamados de rios, são córregos de esgoto, enfim. Para quem não acredita, só ir ver, né? E Porã menos grave ainda, mas se a gente for ver em cidades maiores, os problemas são gigantes, daquilo que estou falando é fácil de ver, e os desafios de resolver isso também são grandes. Destacar aqui também, o livro faz essa referência, certamente alguns já ouviram falar, sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, que foi criado, discutido desde 2007, e começou a ser implantado nos últimos anos. Então, o que vem a ser isso? Tudo, né, certamente agora com a questão da pandemia, está sendo revogado, está sendo atropelado isso também. A questão de cada gestor que assumir, tanto um estado como um município, em 4 anos, deve resolver uma etapa do problema do saneamento básico, senão suas contas não são aprovadas. Né? Então, ele deve definir isso dentro do orçamento, né, deve destinar, né, uma parcela durante os 4 anos para resolver essa questão, né, do saneamento básico que, né, falta em todas as cidades brasileiras. Né? Então, por lei, né, foi feita essa questão. Assim, muitas vezes os governos eles falam são questões que dificultam a administração, porque os recursos já são pré-definidos, né? Mas se a gente analisar, tem que ser pré-definido mesmo, senão nunca se resolve, uma vez que é uma questão básica, que é uma questão que melhora a qualidade de vida, né, dos moradores, da população. Então, eu particularmente sou favorável a essas questões que são feitas, né, para que, como não tem recurso para resolver tudo de vez, né, nem União, nem Estado, nem município não tem, mas que se faça a cada 4 anos, a cada governo, né, que se pense, né, para resolver, etapas, pelo menos né, desses problemas aí. Da mesma forma, a poluição do ar, né, trazendo inúmeras doenças cardiovasculares, pulmonares, né, então o ar estar poluído e causando doenças, né, nas pessoas. Também a destinação no lixo, a gente pode ver que aqui, Porã, né, por ter uma empresa terceirizada, né, a empresa acaba recolhendo, acaba se encarregando dos destinos do lixo, tanto do orgânico não reciclável como do seco reciclável. Mas o desafio da maioria das cidades do Brasil é gigante. Então, são poucas as cidades, né, que têm isso. É um problema sério a ser resolvido também. Então, olhem só a informação que o livro traz aqui. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos previa que, em 2014, não deveria mais existir lixões no Brasil, mas houve, então, a prorrogação do prazo até 2018, né? Mas não foi extinto, porque, assim, em 2014, apenas 40% do lixo produzido no país tinha destino adequado. É um problema bastante sério ainda a ser resolvido se a gente analisar os números, né, dos levantamentos existentes, né, até no lixo. Outro grande problema, então, a questão da violência urbana, né, que diariamente a gente, né, ligar um meio de comunicação ou ver um jornal, né, a gente se depara, então, com toda a violência provocada por, muitas vezes, esses inúmeros problemas trazidos pela urbanização, né, que favorece uma série de imprudências, né, e acaba sendo, né, utilizado, muitas vezes acaba instigando o tráfico de drogas, milícias, enfim, acaba criando climas, né, de instabilidade, de inseguranças bastante, né, são típicos, né, sobretudo quanto maior as cidades, muitas vezes a ocorrência desses problemas também é maior ainda. O livro também faz um recorte aí, junto com a sociologia, que foi estudado, né, na disciplina, bem explorado pelo professor Hilton também, a violência contra a mulher, né, nos diferentes meios. É importante ver de que
com o processo de urbanização, né, também acabou gerando o índice de violência, agravando ainda mais o índice de violência também nos transportes públicos, enfim, todos os espaços, né, já com problemas acabam gerando, então, agravando esse problema ainda, né, da violência contra as mulheres também. Então, números elevados no Brasil, sabendo que muitas vezes problemas nem sequer são denunciados, então aqui apenas são números oficiais que o livro acaba trabalhando. Então, um grande problema, indiretamente associado ao processo de urbanização. Muito bem, então vou finalizar a aula, não falando só em problemas, mostrando uma bela imagem do nosso município, imagem que eu fiz alguns anos atrás, mostrando as belezas, quando se tem espaços arborizados, quando se tem pontos positivos nas cidades também. Então é importante, estou verificando também a questão das postagens que cada um está fazendo em relação dos desafios, dos problemas causados pela urbanização aqui em Iporã. É uma atividade assim que nos leva a refletir e entender o todo, não só a cidade aqui, a gente precisa muitas vezes ter essa leitura para entender o mundo, numa compreensão de não culpar fulano, beltrano, enfim, analisar o contexto histórico para não cometer injustiças. E também, ao mesmo tempo, a gente precisa se responsabilizar, porque é as novas gerações que têm um compromisso de continuar resolvendo esses desafios propostos, deixados pela urbanização. E são desafios gigantes, normalmente, os gestores, sobretudo, se der um problema, eles acabam respondendo, acabam sendo culpados de todos os problemas, quem está na frente dos municípios. Então é importante a gente ter essa leitura do todo, para entender o que aconteceu, para a gente fazer uma análise. Então por isso que eu gostaria que, assim como alguns já postaram, analisarem, a exemplo dessa rua que está aqui no fundo, que eu já citei em outro momento, apesar de ser um pouco estreita, ela vai direto dentro do pátio da escola, típico de característica de não ser planejada. Além, a gente pode ver aqui também as árvores que foram praticamente todas tiradas aí na frente, por um lado, não estou nem dizendo que está certo ou está errado, mas a gente pode ver de que as calçadas, para terem acessibilidade, que é um problema também, que as cidades não foram pensadas para isso e estão sendo adequadas, acabam tirando as árvores para fazer esse detalhe da acessibilidade. Mas vai ter outros problemas como consequência, muitas vezes, dessa decisão, ou seja, cidades mais quentes, cidades mais poluídas, ar mais poluído, enfim. Então, se resolve um problema e se cria outro, Então, como eu falei, se está certo, está errado, depende muito mais do ponto de vista de cada um em interpretar isso, Isso pode ser interpretado da forma como se queira. Então, é importante a gente analisar essa conjuntura desse processo de urbanização, que as pequenas cidades muitas vezes custa a gente entender as consequências, mas se a gente analisar e entender, observar os centros maiores, a gente pode ver que quanto maior a cidade, maior o problema provocado e deixado pelo processo de urbanização, que então aconteceu de forma muito rápida nos países subdesenvolvidos, não desenvolvidos, e uma forma organizada, mais lenta nos países desenvolvidos, deixando bem menos problemas em relação a isso. Então, estudem, continuam essa leitura, qualquer dúvida nós estamos aí, e na semana que vem, então, terminem
todos essa semana a questão da postagem dos problemas conforme solicitado, e na semana que vem vou estar liberando a atividade avaliativa, né, para que cada um demonstre, né, a aprendizagem conseguida através dos seus estudos e com a contribuição, do professor aqui. Qualquer dúvida, então, estamos aí. Se cuidem, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau, estudo.